Esse vídeo aqui é justamente para você não cometer os mesmos erros que eu cometi durante o meu processo de imigração para a Espanha. Hoje eu vou te contar as minhas cagadas que fizeram com que atrapalhassem o meu processo de imigração. Eu vim aqui atualizar você sobre o meu processo, contar um pouco mais sobre esses feitos, né, dos últimos meses, porque justamente com os processos que eu fui fazendo aqui na Espanha, eu aprendi muito mais sobre a imigração. Uma coisa foi eu ter planejado lá no Brasil, outra coisa é eu estar vivendo aqui na prática na Espanha. E eu espero que esse vídeo possa te ajudar no seu processo de imigração também. Que tal? Eu sou a Joy do Olá Joy, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Para você que já acompanha o canal e para você também que pode ter caído aqui de paraquedas e esse é o seu primeiro vídeo aqui do canal. Eu sou a Joy e eu moro aqui em Zaragoza, na Espanha. Eu sou extremamente apaixonada por esse país. Já fiz intercâmbio em 2020 na terra de Don Quixote e finalmente eu vim para morar em fevereiro deste ano. E no vídeo de hoje eu vou atualizar você sobre esses procedimentos burocráticos que estão acontecendo aqui na minha vida, mas principalmente eu vou falar de 3 pontos, assim, que eu queria muito ter sabido antes de imigrar aqui para a Espanha e que eu espero que possa te ajudar, tá bom? Então fique até o final do vídeo porque a terceira dica, a terceira coisa, se eu soubesse antes, se eu tivesse pesquisado um pouco mais antes, gente, eu não teria feito. Então, fica aí no vídeo que vai ser muito bacana. Primeiro ponto. Vocês sabem que uma pessoa que decide imigrar para outro país, a coisa que ela mais vai passar fazendo é ler, até se cansar. Ler para poder entender todos os procedimentos, tudo que ela precisa fazer para ela poder se legalizar no novo país, né, na nova casa dela. Enfim, ela vai ler bastante. E, óbvio, eu não fui diferente. Eu pesquisei bastante mesmo antes de vir para a Espanha. Eu planejei bastante antes de vir para a Espanha. E mesmo assim, ainda tiveram algumas coisas que não saíram muito como eu planejava. E a primeira coisa que eu venho aqui falar, que eu poderia ter feito diferente nesse meu processo de imigração, é que eu foquei apenas em uma parte do processo. Como assim, Joyce? Vamos lá, vou dar mais detalhes. Eu sou brasileira e o Richard, o meu marido, ele também é brasileiro, mas ele tem nacionalidade espanhola. Então, como ele já estava aqui na Espanha e eu, né, ainda chegaria e nos casaríamos aqui na Espanha também, eu foquei apenas nos documentos que eu precisava trazer do Brasil. Inclusive, nesse vídeo aqui do canal, eu falo todos os documentos que você precisa para se legalizar. E claro, eu dou um foco no tipo de visto que eu fiz. Então, se você está precisando ver, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui que ele vai te ajudar. Mas continuando, então eu foquei em todos os meus documentos, inclusive eu acertei, trouxe todos os documentos bem certinho, não ficou faltando nada, já trouxe apostilado e traduzido do Brasil, ou seja, eu já vim para adiantar a minha vida mesmo. O problema é que eu só foquei, como eu falei para vocês, eu só foquei no meu processo. Eu esqueci completamente que mesmo o Richard sendo nacionalizado, tendo a nacionalidade espanhola, ele ainda era brasileiro, ele ainda é brasileiro. Ou seja, para a gente poder se casar na Espanha, a gente precisava de um único documento que é emitido pelo consulado espanhol no Brasil. Gente, o fato de eu não ter focado, né, no processo como um todo, nas duas partes, eu e o Richard, porque ele também não focou nisso, né? A gente só estava pensando, eu é que preciso levar documentos, a gente não pensou que ele também precisaria. Então, por isso, a gente precisou pedir esse documento do consulado espanhol no Rio de Janeiro, e isso demorou exatamente um mês para chegar na Espanha. Só que
A gente não sabia que precisava pedir isso no consulado espanhol do Brasil. A gente tentou pedir aqui na Espanha, a gente tentou pedir no cartório, enfim, a gente fez vários caminhos e até a gente saber que era do consulado espanhol, gente, já foram vários dias, várias ligações e, claro, várias tortura mental, porque simplesmente não acontecia, sabe? Eu sentia que eu estava estagnada e não saía do lugar. Então, para você evitar esse mesmo desespero que eu passei, organize todos os documentos certinhos, ainda no Brasil, para você não ter que esperar chegar nada do Brasil e fazer os seus procedimentos aqui. Isso vai te economizar um bom tempo de espera e uma ansiedade aí na sua conta. Segundo ponto, que também tem a ver com o primeiro, como a gente não trouxe esse documento do Brasil comigo e a gente já teve que esperar um mês só pela chegada do documento aqui na Espanha, mais alguns dias até descobrir todo o processo que deveria ter sido feito antes, a gente acabou demorando conseguir iniciar o nosso procedimento para poder se casar aqui na Espanha. E é claro, só depois do casamento é que a gente conseguiria fazer todos os outros processos. E bom, primeiro foi esse documento. E a segunda coisa foi que, durante esse processo de espera e de demora em iniciar os trâmites, um dos meus documentos venceu, que foi o certificado de antecedentes penais. Gente, eu quis chorar, né? Simplesmente quis chorar, porque foi um mês ali naquele documento do Richard que faltou, mas quase um mês nesse outro documento meu também, que ficou pendente de trazer do Brasil, né? Na verdade, que venceu durante o processo. E a ansiedade foi demais, foi tremenda. Ou seja, o segundo ponto tem totalmente a ver com o primeiro. Entenda completamente os processos, saiba todos os documentos que você tem que trazer e, claro, também saiba a data de validade de todos os documentos. Algumas coisas valem por 6 meses, então tá tudo bem, sabe? Mas alguns documentos, como o certificado de antecedentes penais, só vale por 90 dias. Então, assim, não adianta ir, porque eu fui na oficina de estrangeria com o meu atestado já vencido. E mesmo assim, eles, né, olharam e falaram... não vale não. Eles até tentaram olhar, o rapaz foi lá dentro, acho que foi falar com o superior dele, para ver se conseguia utilizar aquele documento, mas não teve jeito. Eu tive que pedir outro do Brasil e demorou mais ou menos uns 22 dias para chegar aqui na minha casa, ou seja, quase 2 meses por 2 documentos que já poderia estar muito certinho comigo, que já poderiam ter trago totalmente certinho, na data de validade certinha aqui na Espanha. Então, fica aí a dica. Saiba todos os processos, saiba todos os documentos que você precisa trazer e também saiba a data de validade de todos eles, ok? Inclusive, como ponto extra desse assunto, eu ainda te diria para... todos aqueles procedimentos que você consegue marcar cita, consegue agendar, estando ainda no Brasil, faça. Porque, por exemplo, para conseguir agendar, para começar o trâmite do nosso casamento, aqui em Saragoça, a gente só consegue em um dia da semana para marcar para a semana que vem. Ou seja... a gente poderia ter feito isso com antecipação, mas a gente não sabia. E a gente não sabia por quê? A gente não pesquisou. Assumo. Então, você tem que saber exatamente quando você consegue as citas para você já adiantar esse lado ainda no Brasil. E só chegar aqui na Espanha já indo direto resolver esses problemas. Por exemplo, para poder empadronar, também você consegue agendar a cita pela internet. Para ir na oficina de estrangeria, você também consegue agendar a cita por internet. Ou seja, tem muitos processos que você consegue adiantar estando no Brasil. E isso teria facilitado e muito a minha vida aqui na Espanha. Terceiro ponto, e esse ponto está totalmente relacionado aos outros dois também, mas que eu só vivi aqui na prática e, inclusive, esse ponto é extremamente fundamental no fato do meu documento ter vencido
Do meu visto está demorando, eu já estou aqui na Espanha há 7 meses e o meu visto ainda não saiu. Então, se eu soubesse de tudo que eu citei no ponto 1, no ponto 2 e agora no ponto 3, com certeza eu acredito muito que o meu visto já teria saído. O ponto 3 é: não imigre no verão. Que loucura é essa? É exatamente isso, não imigre no verão. Eu descobri aqui na prática que o espanhol, o europeu em geral, mas eu vou focar no espanhol porque é onde eu estou, na Espanha. O espanhol, ele ama o verão, ele espera pelo verão e muitos serviços, eles simplesmente diminuem a carga horária, se não até fecham durante o verão. Para vocês terem uma ideia, eu e o Richard, a gente iniciou o nosso procedimento, o nosso trâmite para poder casar aqui na Espanha, mais ou menos na metade de maio, e nós recebemos a aprovação para a gente poder escolher a data do nosso casamento no final de maio. Quando a gente foi lá escolher essa data, simplesmente não tinha data disponível nem para junho, nem para julho e nem para o início de agosto. A gente só conseguiu marcar para o dia 12 de agosto, ou seja, quase a metade de agosto. Isso porque maio, junho, julho e agosto são meses de verão. E eles simplesmente vão atender naquela assim, sabe? Ai, vamos fazendo, ai, vamos vendo. E junho e julho não tinham datas, porque eles não iam realizar casamentos nesses 2 meses. Ou seja, se você somar aí, foram 2 meses de espera até o casamento, mais quase 2 meses de espera pelos documentos que ficaram faltando. Ou seja, 4 meses com o meu processo, com o meu visto parado. Gente, eu penso isso e me dá vontade de chorar. Eu penso isso e fico muito triste. E é por isso que, se eu soubesse disso antes, sabe, eu não teria imigrado no verão. De jeito nenhum mesmo. Eu teria imigrado em outro momento, vem no outono, vem no inverno, não sei, vem em outro momento. Eu sei que no verão é mais fácil para a gente poder se adaptar, principalmente se você vai para um lugar de temperaturas mais frias. Mas pelo menos aqui na Espanha, não sei, eu teria vindo em outro momento, no outono, em outro momento. Inclusive, como curiosidade, uma das minhas seguidoras no Olá Joy, no Instagram, ela começou o processo dela de casamento depois de mim e o tempo de espera para ela poder casar foi menor que o meu. Só para você poder ter uma ideia do que eu tô falando de imigrar no verão, não é bacana, tá bom? É claro, gente, que isso não é uma regra, isso não vai acontecer da mesma maneira em todas as províncias, isso vai variar de província para província. Até os documentos variam, porque, né, o atendimento não vai variar. Eu estou aqui dividindo apenas a minha experiência, como aconteceu comigo e o que eu acho que eu poderia ter feito diferente para mudar o meu processo de imigração e que eu acredito que também teria alterado, né, o tempo de espera do meu visto. Eu poderia estar com ele em mãos. Eu poderia estar trabalhando. Ai, gente, não, sério. Tudo bem. É isso, por hoje foi isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que esse vídeo te ajude no seu processo de imigração também. E, de certa forma, que seja também um certo tipo de consolo para você que está aguardando o seu visto. É um momento de muita tensão. A gente fica ali ansiosa o tempo todo, né? Querendo uma resposta, querendo sai logo isso para resolver as nossas vidas, mas fiquem tranquilas, eu também estou tentando manter a tranquilidade, eu estou tentando manter a calma. Vão fazendo outras coisas, vão resolvendo outras coisas da sua vida, enfim, para poder esquecer de certa forma e não se cobrar tanto nesse momento, porque mesmo que eu quisesse fazer diferente, eu não consigo fazer, né? Eu já imigrei, então não tem como. É literalmente usar essa bagagem, usar esse aprendizado para ajudar outras pessoas, porque o meu processo mesmo não consigo mudar mais. E é isso, boa sorte para todos os imigrantes, para você que está pensando em vir fazer intercâmbio, morar na Espanha, enfim, boa sorte para você. E eu espero que o meu canal possa te ajudar nessa aventura. É isso, obrigada por me assistir até aqui. Adiós!